Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Associação Espírita Laura Machado. Antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, farei a preparação do Evangelho destacando uma das leituras do livro Pão Nosso de Chico Xavier. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas 6,38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem da religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes, e se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Olha que lindas palavras e que importância refletir sobre as mesmas. Curiosamente, para quem não é espírita, mas para quem é espírita, a gente sabe que a intuição sempre nos dirige. Essa leitura tem tudo a ver com nossa conversa de hoje. Nós estamos trabalhando com o livro de Edivaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Hoje falaremos sobre o capítulo 5, Emergência Espiritual. Vamos falar então do movimento que o ser humano fala. Movimento parecido com esse da leitura. O que a gente busca, o que a gente deseja, é o que a gente conquista. Então vamos lá. O homem quer conquistar o mar, o espaço, mas há pouco interesse na investigação profunda e séria do ser humano e das múltiplas experiências evolutivas. Ou seja, o ser humano cada vez mais está voltado para fora de si mesmo, procurando respostas e respostas, às vezes não sabe nem para quê. Qual é o objetivo, qual é o motivo da sua busca? Então, todos nós devemos ter um objetivo na vida. E aí, eu pergunto a vocês, qual o objetivo que você vem oferecendo à sua própria vida? Como na leitura, se ofereces ira, receberá iras, se oferece trevas, receberá trevas, se oferece paz, receberá paz. Então, qual é o objetivo que você tem para a sua vida e que você tem oferecido a ela?
Quando pensamos em vida, quando pensamos em objetivo de vida, nós somos levados a pensar no significado que a vida tem para a gente. É o aqui e agora? Só importa o que a gente pega, o que a gente vê, o que a gente sente? Ou tem muito mais coisas para além disso? Nos perguntemos então, a vida depois da morte? Depois da morte, vamos para onde? No que você acredita? Como você se vê projetado nessa realidade do pós-desencarne? É nisso que nós espíritas nos baseamos. Pensemos então, pensemos juntos. Nós vemos progresso. Em tudo à nossa volta, nós vemos progresso. Nós vemos o desenvolvimento da ciência, que se pergunta, que já tem estudos que comprovam que o universo é energia condensada e nem todas as respostas podem ser de natureza física, ou seja, desse concreto que tantos nos apegamos. Nós vemos desenvolvimento nos estudos religiosos, que a todo tempo mostram e abrem-se cada vez mais religiões, crenças, formas de encarar o aqui, agora e o pós-morte. Inúmeros estudos psicológicos que tentam explicar esses eventos não físicos, como a paranormalidade, e o que afinal de contas é a energia do ser humano. Onde está esta energia que não podemos pegar, mas que não há dúvidas que ela existe e que move, que nos move, move o mundo, move o planeta. Então nós vamos ver que abriram-se novos campos para a investigação do ser humano e sua complexidade, principalmente em relação à mente humana. Falemos então sobre essa potente energia, sobre essa potente força que habita dentro de cada um de nós e que pouquíssimos paramos para analisá-la, entendê-la, acolhê-la e dar principalmente um bom uso a ela. Ela nos controla, ela nos dirige, ela dirige o nosso olhar, o nosso comportamento, o nosso pensar. A mente é portadora de recursos energéticos. A observação psíquica e os esquemas arquivados no inconsciente, e aí vale a pena a gente lembrar do que é inconsciente e o que existe no inconsciente, ou seja, a maior parte de nós está nele e é desconhecida por nós. Esses esquemas arquivados no inconsciente necessitam de melhor compreensão, assim como todo o sistema nervoso. Olha a importância do sistema nervoso, que é responsável pela comunicação e comando de todos os setores que acionam a mente humana. Olha a importância da mente humana, deste tesouro que se encontra no fundo do mar, no mais longínquo espaço? Sabemos que não. Encontra-se aqui, encontra-se em torno de nós,
nos nossos corpos e é gerada pela energia chamada pensamento. A importância do pensamento, fonte de vida, fonte de nossas vidas. Essa rede energética que produz efeitos conscientes e a maioria efeitos inconscientes. Somos sim capazes de produzir energias que refletem, que ecoam, que emanam, que afetam, que chegam no outro, que chega em nós mesmos, em nosso interior. Aí vemos um movimento contrário que a sociedade e que a maioria de nós tem feito, que é correr para fora de nós, quando toda a complexidade e a maioria das soluções das nossas questões internas, às vezes familiares, às vezes no trabalho, é de natureza interna, ou seja, é de nossa produção. Há valores mais significativos que necessitam ser conquistados e questões emocionais e espirituais que tomam conta do nosso existir e merecem profundas reflexões. Então veja bem, por que estamos falando em emergências espirituais? Porque nós estamos indo no sentido contrário. Nós estamos correndo para fora e as respostas estão aqui. Portanto, precisamos nos conhecer melhor, fisicamente e espiritualmente, e fazermos essas profundas reflexões. Então, quando a gente fala de conhecer-se profundamente, nós estamos falando de conhecer o corpo físico, seus órgãos, suas necessidades, aprendermos a respeitá-lo por ser o quê? Para aparentarmos beleza? Para ostentarmos poder? Sem dúvida que não. É porque ele abriga o nosso maior tesouro, que é o nosso espírito. E o nosso espírito se encontra em vários corpos. Então, nós estamos falando, nós conhecemos e pouco ainda o corpo físico. Mas Kardec sempre nos fala da importância do perispírito. E a gente sabe que o perispírito ele é constituído por outros corpos. O corpo etérico, que é essa energia que às vezes vemos, chamamos de áurea. A áurea é uma coisa, o corpo etérico é outra, sim. Mas isso é só para dar dimensão para a gente de que nós temos essas formações. O corpo astral, o corpo que viaja durante a noite em nossos sonhos e para onde os nossos pensamentos nos levam. O mental inferior, aquele mental que executa as coisas, aquele mental que pensa no aqui e agora, no fazimento. O mental superior, que é aquele que planeja, aquele que organiza. E o corpo búdico, que é aquele corpo que nos faz nos projetar e nos encontrarmos com espíritos mais elevados que possam nos orientar, nos ajudar. Tudo isso para quê? Para que nós possamos evoluir em cada um desses campos, desses corpos, e podemos atingir e purificar o nosso corpo átmico, ou seja, o nosso espírito.
Então nós estamos falando de uma emergência espiritual para quê? Para que nós possamos retomar o caminho da nossa evolução espiritual. Ou seja, estamos nos afastando desta meta, deste objetivo, que é tornar-nos luz, trazermos luz para nós e podermos emanar essa luz a todos que nos cercam, levarmos para onde formos e ajudarmos também na evolução da humanidade. Sim, porque tanto de nós poder projetar e ecoar esta luz, mais clareza, mais possibilidades nós vamos trazendo para que essa evolução se torne coletiva, para que isso tenha um efeito coletivo na humanidade e no planeta. Então nós vamos ver que os seres humanos, na atual conjuntura, ou seja, no momento atual, necessitam atender à emergência espiritual, esse chamado emergente, a fim de serem realmente felizes. Porque sabemos que a felicidade não é deste nível que nos encontramos. A felicidade se encontra na evolução do nosso espírito, no atingimento da purificação dos nossos espíritos. Então, as dores que assolam a humanidade exigem uma terapêutica, ou seja, um tratamento eminentemente espiritual. Quando a doença chega no corpo, que ela precisa de tratamento médico, ela já atingiu todos aqueles corpos, ela estava naqueles corpos e ela veio crescendo e veio se contaminando cada vez mais e chegou no nosso corpo físico, chegou na nossa casa. E aí começa a corromper a nossa possibilidade de continuarmos o nosso caminho nessa oportunidade maravilhosa que temos, que é o reencarne, que é a possibilidade de estarmos aqui e aprendermos o máximo possível. Então, é o período que se abre para as futuras tentativas de progresso. Renascer merece ainda grandes estudos de observações profundas, que é o que nós estamos propondo hoje. Nós renascemos, nós estamos aqui. E o que isso quer dizer para a gente? Que valor estamos dando para isso? O que estamos fazendo com esta oportunidade maravilhosa e única? Não única no sentido de uma reencarnação, claro que não. Já reencarnamos e vamos reencarnar muito. Mas esta aqui, individual, neste corpo, desta forma, neste país, aqui está as condições que nós escolhemos, que nós ajudamos a planejar, que junto com os nossos mentores e com os espíritos de luz, nós acreditamos que aqui, neste momento, estariam as condições para esse degrau de evolução que precisamos atingir. E de degrau em degrau vamos subir as escadas. Então, as nossas conversas, as nossas reflexões são exatamente para nos ajudar a subir degrau a degrau de uma longa escada, mas com um objetivo muito claro e definido de nos encontrarmos com o Pai. A energia que alimenta o corpo aspira e realiza programas que serão executados a benefício de si mesmo e da humanidade geral. Ou seja, a energia do pensamento, a energia do amor. Por isso a importância de pensarmos em coisas boas, positivas, em sintonizarmos os nossos pensamentos em questões harmônicas. A importância de pensarmos nesta imagem de luz, nesta imagem
de energia indo para todo lado, para dentro e para fora. Então, examine o próprio comportamento. Verifique quanto a vida mental é importante e passe a cultivá-la com mais carinho. Passe a acolhê-la e entender que a solução da maioria dos seus problemas está onde? Sim, em nós mesmos. Perceba que a realidade não é constituída da aparência, mas de tudo aquilo que ocorre na área do pensamento e do sentimento. Cuida da tua emergência espiritual neste momento. Planeja um viver melhor, mais agradável e compensador. Reúna gotas de amor e adorne-se com a luz da sabedoria divina. A emergência espiritual é o teu despertar. Ou seja, é encontro do seu ego com o seu self. Nomenclatura da psicologia, que para o espiritismo significa o eu, que você vê, que você percebe, que você quer ser, e o eu que você é realmente, e o eu para o qual você foi constituído. A tua autorrealização que te compete a amar-se e a amar a todos, contribuindo com toda a humanidade. Então, nós vemos aqui nessa figura, né, da importância de protegermos este amor, essa energia do pensamento e essa energia do sentimento para que possamos ser luz do mundo. Para que possamos ser luz do nosso mundo, do mundo das pessoas que nos rodeiam. Não podemos esquecer de forma nenhuma o quanto é fascinante lembrarmos como Jesus situou o amor ao próximo e a si mesmo, como ele deixou isso nas mensagens para a gente. Ama-te, ama a ti e ao próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Um dos maiores mandamentos de Deus. Ama a Deus, ao próximo e a ti. Vemos então a importância da mente humana, do pensamento e do sentimento. E a necessidade urgente de amarmos tudo, todos. Ai, Beth, mas como é que a gente vai amar as pessoas ruins? Vendo-as não como ruins, mas como ignorantes ainda. Como irmãos que ainda não despertaram. Como irmãos que, assim como nós, está numa caminhada, mas que estão em momentos diferentes. Assim como irmãos que estão à nossa frente, nos olham com compaixão também, tentando imaginar por que a gente ainda não aprendeu algumas coisas que parecem óbvias. Temos que aprender a olhar com o mesmo olhar de paixão, de compaixão para os nossos irmãos. Um olhar de solidariedade, um olhar de humildade e sabermos que, opa, nós não somos melhor que ninguém. Nós também estamos numa caminhada.
e que a melhor maneira de auto-amar-se é abraçar um ideal de solidariedade humana conforme a ética do Evangelho de Jesus. É lermos e relermos, lermos e relermos o Evangelho. Fazermos o Evangelho em casa para a nossa proteção e também para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento. Podem observar que cada vez que façamos uma leitura, nós temos uma compreensão diferente. Nós vamos entendendo mais e melhor. E por fim, nos deparamos com essa linda mensagem deixada por Divaldo Franco, intuído por Joana de Ângeles. Sejam quais forem as circunstâncias, acende a luz da esperança na mente, a alegria do amor de Deus no coração e aguarde. Não é aguardar de braços cruzados. Vamos então lembrarmos da nossa leitura. Se pensares em repouso, repousando ficará eternamente. Se pensares em trabalho, principalmente em trabalho justo, honesto, solidário, voluntário, vários caminhos vão se abrir. Imbuído nessa mensagem está a mensagem: faça a sua parte, que o plano espiritual está fazendo a sua a todo momento. Não é que ele fará, ele já está fazendo. Nós é que estamos. E aí a gente deseja que eles corram atrás. Não vão correr atrás. É o respeito do livre-arbítrio. Eles nos esperam. Eles vibram para que nós retomemos os caminhos. Retomemos o caminho. E que a gente aprenda a ouvir este alerta. Emergência espiritual. A única saída aos nossos problemas é entendermos a dimensão, entendermos e acolhermos a dimensão espiritual que existe dentro de nós e aprendermos a cuidar dela. Que possamos então, todos nós, acolhermos este pedido. Agradeço a todos os irmãos por me acompanharem nesta minha reflexão, que espero que se torne sua reflexão, nossa reflexão. Vamos agradecer então à Casa Lauro Machado, que nos dá esta oportunidade, aos nossos mentores individual, o mentor desta casa, aos espíritos superiores que nos acompanham. Agradecemos então com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz.